Bom, então, boa tarde, pessoal. Vamos então começar nossa última aula do semestre. Tá? A aula de hoje eu não fiz nenhum slide, porque é uma aula só prática, né? Para a gente entender bem como fazer o trabalho, né? Então, eu abri aqui as instruções, o PDF com as instruções que eu mandei lá no grupo. Tá? Então, eu imagino que vocês já devem ter dado uma olhada, já devem ter uma noção. Então, essa segunda apresentação, o foco dela vai ser análise dos demonstrativos, né, análise quantitativa, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, como analisar balanço patrimonial, o foco, né, é entender a variação, as variações relevantes, tá, no balanço patrimonial, e variações relevantes no ativo total, no passivo e no PL, tá? Depois a gente vai ver análise vertical e horizontal. DRE é a mesma ideia, tá? Variações significativas nas contas da DRE. Análise vertical e horizontal, tá? Depois a DFC, eu coloquei a análise da DFC, eu dividi nos 3 fluxos, tá? Mas eu coloquei a análise eu tentei colocar a análise o mais simples possível, tá? Porque deve ser realmente um pouquinho complicado de entender, tá? Então, eu busquei deixar a análise mais simples possível, tá? Então, FCO, a análise horizontal, o NCG, o FCI, que é de investimentos, né? A mesma coisa, análise horizontal. Esses dois indicadores aqui que é interessante calcular, CAPEX dividido pelo FCO, e CAPEX dividido por depreciação e amortização. Tá? Depois a gente vai ver o FCF, que é o fluxo de financiamentos. Tá? Por fim, análise de múltiplos, né? Todos os 5 tipos de múltiplos que a gente viu na aula. E aqui eu coloquei uma observação, né, de que como cada categoria de múltiplo tem vários indicadores, né, eu coloquei aqui, eu deixo a critério de vocês utilizarem aqueles que vocês consideram mais importantes para análise, né? Porém, vocês devem explorar 5 categorias, tá? Então, mas utilizem quais vocês acharem mais importantes, tá? Por exemplo, endividamento, né? Os indicadores de endividamento tem muitos, mas muitos, tá? Então, vou deixar a critério de vocês. Essa aqui, na análise de múltiplo, vocês vão ter que comparar os múltiplos da empresa de vocês com 2 empresas concorrentes, tá? Concorrentes diretas, de preferência. Tá? Eu vou explicar melhor sobre isso, como vocês selecionam. Bom, aqui mais embaixo, que é por onde eu vou começar a aula de hoje, né? Período de análise, eu creio que eu falei aula passada, né? No mínimo 3 anos, tá? E no máximo 5 anos. Vou selecionar aqui. Então, no mínimo 3 anos, no máximo 5 anos, tá? É mais ou menos esse mesmo período que a gente usa quando vai fazer valuation, tá? Então, já para deixar vocês meio que na linha, né, para a próxima cadeira. Então, exemplo, vocês devem usar a mesma periodicidade, ou seja, se você escolher no primeiro trimestre, utilize o primeiro trimestre para todos os anos, tá? Bom, com relação à organização dos dados, né? Vocês vão precisar usar o Excel para fazer alguns cálculos, tá? Basicamente, os cálculos que vocês vão fazer vão ser de análise vertical e horizontal, porque os múltiplos, vocês vão achar 99% dos múltiplos prontos já na internet, tá? Nesses sites abaixo. Então, basicamente, os cálculos vão ser esses, tá? Análise vertical e horizontal. Vou mostrar para vocês como que vocês encontram as demonstrações financeiras e como vocês vão planilhar os dados, né? Aqui eu coloquei 2 opções. Eu esqueci de colocar aqui, mas como eu já vou mostrar, né? O primeiro tópico aqui era para ser buscar as demonstrações financeiras no sistema da CVM, tá?
E eu já vou explicar o porquê fazer isso ao invés de pegar demonstrações no site da empresa. Tá? Bom, o outro tópico aqui é os sites de finanças que a gente vai ver, né? E algumas observações aqui, tá? Que vocês podem falar um pouquinho do modelo de negócios, né? Só para dar uma contextualizada, né? Mas não precisa se aprofundar, né? Porque vocês já fizeram isso na primeira apresentação. E o tempo de apresentação, quando a gente for apresentar, vai ser algo em torno disso aí, tá? De 15 a 35 minutos. Deixa eu compartilhar aqui o site da CVM. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, por que é vantajoso, é mais vantajoso vocês buscarem as demonstrações no site da CVM ao invés do site da empresa de vocês, né? Simplesmente porque no site da CVM, o período que vocês vão pegar da demonstração vai ser maior. Então, se você pegasse no site da empresa, do RI da empresa, vocês vão pegar lá, sei lá, o ano de 2021. Vão baixar o PDF da demonstração financeira de 2021, vai trazer os dados de 2021 e 2020. Então, vai trazer apenas um ano atrás. Ao passo que no site da CVM vai trazer o ano o ano de referência e 2 anos atrás. Tá? Então, o período de tempo do arquivo, né, do PDF, acaba sendo maior. Né? Por isso que essa é a vantagem. Se vocês escolherem usar 3 anos, fechou. Tá? Basicamente, vocês vão baixar um PDF só e deu. Tá? Se vocês forem fazer 5 anos, então vocês teriam que pegar mais dois PDFs ao todo, né? Tá? Mas aí, como falei, fica a critério de vocês o período. Bom, aqui no site da CVM, vocês vão no Google colocar sistema CVM e vai aparecer essa página. Tá? Vocês cliquem aqui em companhias e aí vocês busquem aqui demonstrações financeiras. Tá? Clica aqui, espera abrir. Aí aqui vocês vão colocar parte do nome da empresa de vocês. Tá? Não coloquem o nome completo, senão não vai dar. Então, por exemplo, sei lá, PetroRio, tá? Então vou colocar só Petro. Dá Enter. Ó, agora apareceu a lista de todas as empresas que tem essa palavra-chave, né? Então aqui no final tá a Prio, né, que é a PetroRio. Aí eu cliquei aqui para abrir. Bom, vai abrir essa página aqui, vocês vão clicar filtros de pesquisa. Aqui vai aparecer o ticker da empresa, tá? Aí vocês pulem essa primeira aba, vão para a segunda aba, tá? Data de entrega, vocês coloquem no período, tá? Clica no período, e aqui vocês vão colocar a data, o início do período de vocês e o fim do período de análise de vocês, tá? Então, sei lá, o meu período que eu escolhi foi 2020, 21 e 22, tá? Então, vou colocar 1º de janeiro de 2020, vou colocar, sei lá, um período que vai cobrir todo o período de análise que eu quero, né? Então, vou colocar 1º de janeiro de 2023. Só que aí depende, por exemplo, eu quero a demonstração financeira do 4º TRI de 2022. Qual é o porém? Essa demonstração financeira, do final de 2022, muitas vezes ela é divulgada, ela é publicada em meados do 1º TRI do próximo ano. Tá? Então, por isso que aqui, por exemplo, eu vou colocar 01 de junho de 2023, que aí eu vou ter certeza que até junho a PetroRio publicou a demonstrativo do 4º TRI de 22, tá? Então, pequenos detalhes aqui. Defini o período. Agora eu vou para a última aba. Olha que categoria, tá? Aí eu vou buscar DFP. Tá?
DFP, aqui, ó, demonstração financeira padronizada. Feito isso, só clicar em consultar. Espera carregar. Bom, carregou aqui. Olha, aqui vai aparecer todas as demonstrações financeiras que foram divulgadas pela empresa para a CVM, tá? E aqui vai ser a data de referência, tá? Então aqui é quarto tri de 22, quarto tri de 21, quarto tri de 2020. Como eu falei, se eu seleciono só essa aqui, quando eu abrir o PDF vai estar de 22, 21 e 20, tá? Essa é a principal vantagem. Bom, quero do quarto tri de 22, vou clicar aqui em visualizar documento, tá? Tá, agora vou ter que compartilhar de novo. Espera aí que abriu uma outra janela. Deixa eu ver. Tá. Bom, cliquei em consultar, abriu essa nova janela, tá? Então, aqui já vai aparecer as abas, tá? E aqui vai ter essas duas abas de seleção e aqui vai aparecer os demonstrativos, tá? Bom, agora eu clico em salvar PDF, dado que esse é o período que eu quero, né? Eu só confiro aqui, 22, 21 e 20, tá? Beleza, esse é o período que eu quero. Salvar PDF, vai abrir uma nova janela, eu acho que vocês estão vendo. Sim. Espera carregar a janela. Bom, agora, qual é o porém? E isso aqui é importante para a próxima etapa que a gente vai ver. Aqui mostra todos os demonstrativos individuais e consolidados, tá? Nosso foco da análise são os consolidados. Se eu baixar o PDF todo, completo aqui, com tudo marcado, o tamanho do arquivo vai ser bem pesado, tá? Por que eu estou falando em tamanho do arquivo? Porque na segunda etapa que a gente vai ver agora, vocês vão pegar esse PDF, que vai gerar esse PDF, e vão converter ele no arquivo Excel. Tá? Nos sites que fazem conversão para o Excel, o tamanho máximo do arquivo é 15 megabytes. Tá? Às vezes é comum do PDF que é gerado aqui ser tipo 18 megabytes. Tá? Aí dá ruim. Então, por isso que eu sempre recomendo, tá? Recomendo para vocês que vocês desmarquem algumas opções. Tá? Então, aqui, individuais não vamos utilizar, então desmarca aqui. Composição do capital pode deixar, porque é interessante ver a quantidade de ações em circulação e tudo mais. Tá? Vamos deixar aqui demonstrações financeiras consolidadas marcadas. Vamos desmarcar esse aqui, resultado abrangente, que não vamos usar. Esse aqui, das mutações, não vamos usar também. DVA não vamos usar. Esse relatório também. Notas explicativas vamos deixar, que é fundamental. Todos os outros só desmarcar. Tá? Então, um PDF que vocês baixarem com essas seleções aqui vai mostrar só essas informações, tá? Que de fato são as informações que a gente vai utilizar no trabalho, tá? Então aí clica em gerar PDF, tá? Aí vai demorar um pouquinho, tá? Nem precisava ter clicado, porque eu já tinha baixado, né? Mas só para vocês verem. Tá? Aí espera carregar, vai demorar um ou 2 minutos, demora um pouquinho. Aí vai aparecer a janela e aí vocês clicam em baixar. Vamos ver. Acho que eu vou fechar, que geralmente demora um pouquinho. Tá? Então é isso. O meu eu já baixei, tá? Já deixei todos baixados para poupar tempo. Bom, então, feito isso, tá? Então vocês já baixaram, vai aparecer a janelinha ali, tá? Salvar PDF, com todas aquelas seleções que vocês fizeram, que eu mostrei para vocês, tá? Demonstrações financeiras consolidadas, notas explicativas e composição de capital, tá? Agora eu vou... Esse era o primeiro passo da seleção das demonstrações financeiras. Bom, vocês já baixaram o PDF agora vão para a segunda etapa.
tá? Deixa eu compartilhar aqui. Agora, essa segunda etapa para converter o arquivo, tá? Eu vou colocar aqui, o nome é Small PDF, tá? Então, eu vou botar no Google para vocês verem desde o início, tá? Então, vocês vão aqui no Google, coloquem Small PDF, tá? Ó, vão nesse primeiro aqui, Small PDF, tá? Ó, aí vocês entraram aqui no site do Small PDF, cliquem aqui em ver todas as ferramentas de PDF, aí vai aparecer essa nova página aqui, e aí vocês vão aqui, peraí, aqui, ó, aqui, transformar, converter PDF para Excel, tá? Clica aqui, vai aparecer essa aba, tá? Aí vocês vão clicar, escolher arquivos, aí vai abrir a área de trabalho, que é o PDF, tá? Deixa eu ver se tem algum, só para eu mostrar para vocês. Não tem. Deixa eu ver, eu vou abrir um aqui só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar. Bom, aqui, ó. Bom, selecionei aqui um PDF para converter. Tá? Então, eu coloquei demonstrações financeiras PetroRio 2019. Tá? Então, está convertendo do PDF para o Excel. Tá? Eu coloco aqui em converter. Tá? Aí vai, de novo, vai transformar o PDF para o Excel. Tá? Às vezes dá um pequeno erro de formatação, mas é só um detalhe, uma bobagemzinha, tá? Então aqui já converteu, tá? Eu posso clicar em baixar, eu já tenho esse arquivo em Excel, tá? Mas vou baixar de novo. Aí clica em baixar, salva no computador, tá? E aí, show de bola, tá? Então aí agora vocês já têm o arquivo da demonstração financeira que era em PDF, já tem em Excel, tá? Isso poupa muito tempo, vocês não têm ideia, tá? Do quão útil que isso é, tá? Eu vou compartilhar aqui o da PetroRio, tá? Só para vocês já terem uma ideia. Vou abrir aqui que não foi. Aqui. Bom, então esse é o PDF que foi convertido para o Excel, tá? Então, essa ferramenta é extremamente útil, porque quando eu fiz o trabalho ano passado, eu não sabia disso, tá? Então, o problema é que a PetroRio, eu baixei direto no site do RI deles, e o arquivo PDF não era selecionável. Né? Os dados ali do balanço e DRE não tinha como selecionar. Eles colocaram no arquivo com uma foto. E aí, muitos valores eu tive que colocar na mão dentro do Excel. Né? Então, eu demorei um tempo, assim, eu tive um trabalho que vocês não têm ideia. Tá? Então, isso poupa muito tempo de vocês. Tá? Então, converter o PDF e cada página, cada uma, duas páginas, converte em uma aba do Excel, tá? Então, vocês vão procurando aqui até vocês acharem as consolidadas, tá? Então, aqui, demonstrações financeiras individuais não é o que a gente quer. Vamos procurar o consolidado. Tá? Bom, aqui apareceu já, ó, demonstrações financeiras consolidadas ativo, tá? Então, olha só, aqui já está, a formatação já está perfeita. Às vezes, como eu falei, dá um pequeno erro de formatação, mas é uma bobagem, tá? Aqui já está perfeito. O que eu recomendo que vocês façam? Vocês criam um novo arquivo Excel para analisar a empresa de vocês, tá? E vocês só copiem e colhem, tá? Só seleciona tudo isso aqui, tá? Peguem o período, tá? Seleciona, copiar e colar no outro arquivo Excel que vocês criaram, tá? Então, vocês façam isso para o balanço patrimonial, tá?
Façam isso para a DRE também. Deixa eu achar a DRE. Aqui. Façam a mesma coisa para a DRE e a mesma coisa para a DFC. Tá? Então, vocês vão fazendo isso, só copia e cola no arquivo que vocês vão utilizar para fazer a análise de vocês. Tá? Então, esse aqui é um auxiliar. Agora eu vou compartilhar o Excel que vocês podem utilizar como referência, que é o Excel do trabalho que eu fiz. E, bom, esse é o Excel do trabalho que eu havia feito, né? Então, aqui, esse modelo aqui, vocês podem utilizar como referência, não precisa fazer exatamente igual, tá? Até porque não precisa entregar o Excel, tá? Então, aqui eu coloquei análise demonstrativa PetroRio, o período, tá? Aqui eu comecei pelo balanço patrimonial. Esse detalhezinho aqui é importante, tá? Porque às vezes pode dar um erro. A base de referência para o período, tá? Então, é milhares de reais, tá? Às vezes dá um desencontro, o balanço pode estar em milhares de reais e, por exemplo, a DFC pode estar em milhões de reais. Às vezes pode acontecer isso, tá? Então, só um pequeno detalhe, tem que ter atenção. Aqui eu coloquei o período, tá? 2022, análise vertical e análise horizontal, tá? Em porcentagem. 2022, 21 e 2020. Aqui eu coloquei o balanço completo, tá? Balanço total. Eu coloquei em destaque, né, ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Coloquei que são as principais contas, tá? Então dei um destaque para elas. Aqui eu calculei o ACO e o ACF, ativo circulante operacional e financeiro, que é importante para os múltiplos, né? Para os indicadores. Calculei eles, tá? Como a gente já sabe, né? Como é que se calcula o ativo circulante operacional? Vocês estão conseguindo ver a referência das fórmulas, né? Ativo circulante operacional é o ativo circulante menos o financeiro, ativo circulante financeiro. Tá? Então, o que seria? Caixa e equivalentes e aplicações financeiras, tá? Então, ativo circulante operacional é ativo circulante menos caixa e aplicações financeiras, tá? Então, isso resultou em 989 milhões. Tá? E aí o ativo circulante financeiro só pega o ativo circulante menos o operacional, e o financeiro é 9 bi. Tá? Bom, esse aqui é o cálculo. Tá? Como eu falei, eu dei destaque para as contas principais, né? Tipo, realizável a longo prazo, que é o ativo não circulante operacional, tá? O imobilizado intangível, que a gente vai utilizar para os indicadores, né? Passivo circulante operacional e financeiro a gente já sabe, tá? Aqui, análise vertical e horizontal, né? Como a gente já tinha visto nas aulas passadas, tá? A gente sempre vai fazer análise vertical com base na conta que está superior na hierarquia, tá? Então, a maior conta é o ativo total, tá? Então, a gente, quando fizer a análise vertical do ativo, a gente começa pelo circulante, tá? Então, quanto que o circulante representa o ativo total, tá? O não circulante é a mesma coisa, tá? Então, o circulante representa 52% e o não circulante, o restante, 48%, tá? Aqui as outras contas, por exemplo, ativo circulante operacional é com base no circulante, né? Porque é uma subconta dentro do circulante. Então a gente faz a mesma coisa, tá? Qual a proporção? Essas subcontas aqui, como elas estão abaixo na hierarquia, né? Elas vocês vão calcular elas com referência, com base no circulante, tá? Então é a mesma coisa, tá? Quanto que clientes representa do ativo circulante? Representa 2%, tá? E assim sucessivamente, vocês façam para o ativo não circulante, para o passivo também, tá? Então, sempre atenção nesse detalhe, tá? Sempre olhando com base
na conta que é superior na hierarquia. Tá? Agora, a análise horizontal, ela varia um pouco, tá? Tem pessoas que fazem análise horizontal no ano contra ano, e tem outras que fazem análise horizontal sempre com base no ano base do período. Tá? Então, por exemplo, aqui o período começa em 2020, tá? Então deixa eu colocar aqui para o lado, ó, 2020, aqui a análise horizontal é 100%, tá? Por que é 100%? Justamente porque é o ano base, tá? Agora, 2021, que é essa coluna aqui, tá? É esse valor de 2020 com base... é esse valor de 2021 com base em 2020, tá? Então, aqui, ó, qual foi a variação do ativo total de 2021 para 2020, tá? Então, de 2021 para 2020, o ativo total aumentou 80%. Tá? 2022 é a mesma ideia, tá? Qual foi a variação de 2020 para 2022, tá? Então, aqui a variação foi de 199%, quase 200%, tá? Então, qual foi a variação de 2022 para 2020? Essa é a ideia da análise horizontal. Tá? A análise horizontal é bem tranquila, tá? Só a análise vertical que às vezes pode confundir um pouco, mas no geral é isso. Tá? Agora, DRE é a mesma coisa. Tá? Aqui eu não coloquei análise horizontal. Eu até fiquei um pouco em dúvida assim, se eu iria exigir de vocês ou não. Tá? Eu deixei meio opcional, tá? Porque realmente dá um pouquinho de trabalho. Aqui mais eu trabalho na real análise vertical, tá? Mas aí eu deixei um pouco critério de vocês, tá? Análise vertical é a mesma ideia. Aqui é sempre como eu falei, com base nas contas que estão na hierarquia superior, tá? A grande maioria das contas aqui da DRE vão ter como base a receita, tá? Nem todas, mas a maioria delas. Aqui, por exemplo, despesas gerais e administrativas, elas têm como referência a conta superior, que no caso é despesas gerais e administrativas, tá? Então, essa aqui, qual a proporção de serviços com base em despesas gerais e administrativas, tá? É bem essa a ideia. Aqui eu coloquei o EBITDA, como eu havia falado na antepenúltima aula, né? O EBITDA vocês conseguem no formulário de referência da empresa. Tá? Então, aqui eu só peguei o formulário de referência da PetroRio de 2021, de 2022, tá? E já apareceu os 3 anos. Tá? Então, é isso, não precisa calcular. Aqui deve ser a mesma ideia, tá? Eu já vou mostrar para vocês a análise horizontal. Só aqui que às vezes dá uma pequena confusão, né? Que às vezes coloca, por exemplo, aqui em cima, né? Que foi o caso, tá? Aqui, vamos começar pelo caixa gerado nas operações, tá? O que seria ele? Você lembra da fórmula que a gente tinha visto na aula retrasada, né? Que o FCO começa pelo lucro líquido mais ajustes não caixa, né? Mais necessidade de capital de giro, tá? A variação necessidade de capital de giro. Bom, então aqui está o lucro líquido, tá? Então, basicamente, esse caixa gerado nas operações é o lucro líquido, mais essas contas aqui, todas essas contas aqui. Deixa eu colocar em destaque. Essas contas aqui, elas não têm efeito caixa, tá? Por isso que vocês têm que devolver ela para o lucro do período. Tá? Então, no caso aqui, a receita na DRE, ela soma o lucro, né? Então, como ela não teria efeito caixa... desculpa, aqui essa era a observação que eu esqueci de passar para vocês na aula retrasada, tá? Por que despesa financeira e receita financeira está aqui? Porque ela, de fato, ela sai do caixa, né?
porque ela está dentro do fluxo de caixa de investimentos. Tá? Então, por isso que tem que devolver. Aqui a ideia é só tu entender a variação no operacional mesmo. Tá? Então, despesa e receita financeira fazem parte de outros fluxos, tá? Fazem parte dos outros fluxos de caixa da empresa. Então, por isso que a gente tem que tirar daqui, porque a ideia do caixa gerado nas operações é justamente ter ideia apenas do operacional da empresa. Tá? Essa é a observação que eu tinha esquecido de passar para vocês. Tá? Por isso que aqui a gente tem que descontar. Bom, então, lucro mais as variações do período, tá? Vão representar, se vocês verem a soma aqui embaixo, vai dar a mesma coisa, tá? Vai representar esse valor aqui, tá? 4,5 bi. Bom, como é que a gente chega no caixa líquido das atividades operacionais? Tá? Então, vai ser esse valor aqui, caixa gerado, seria o caixa bruto, digamos assim, né? Mais essa variação dos ativos e passivos, mais o outros. Tá? Então, a gente soma esses três, a gente chega no caixa líquido das atividades operacionais. Tá? Mais ou menos essa ideia da separação das contas do FCO. Tá? Bom, caixa líquido das atividades de investimento, o FCI, tá? A gente já sabe como funciona, né? O principal aqui é o CAPEX, né? Que é o ativo fixo da empresa, que entra imobilizado e intangível. Tá? Aqui também tem outros valores que estaria na conta de investimentos, de uma forma geral. Tá? Que aí, como a gente pode ver, pode entrar aplicações financeiras e participação em outras empresas também. Tá? Financiamentos, como a gente já sabe, é empréstimos, né? Se a empresa capta ou paga por empréstimos, né? Ou se ela emite também, se ela emite dividendos. Tá? Bom, aqui alguns ajustes, tá? E aí a gente chega no aumento ou variação do caixa do período, que é a soma dos três fluxos, tá? Aí aqui a gente faz a gente soma ou subtrai, tá? Dependendo da variação, e a gente vai chegar no caixa final, tá? Bom, essa é a observação que eu queria fazer, tá? Esses pequenos detalhes do FCO. Aqui eu coloquei a análise da DFC. Tá? Então, é bem isso que vocês devem fazer, esse tipo de análise que vocês devem fazer para a DFC. Tá? Então, vocês peguem os três fluxos, tá? O valor de cada um deles, referente a cada período, e apenas façam a análise horizontal, quanto que variou de um ano para o outro. Tá? Então, aqui variou 35%, a variação do FCO de 2020 para 2022 foi 204%. Tá? É bem simples, tá? Então, essa é a análise da DFC que vocês podem fazer. Saldo em tesouraria é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Basicamente, caixa e aplicações financeiras menos empréstimos e financiamentos de curto prazo. Tá? Aqui a mesma coisa, calcula para cada um dos períodos. Ó, aqui coloquei a fórmula, né? Calcula para cada um dos períodos e análise horizontal. Tá? Capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Calcula para cada um dos períodos e análise horizontal. Tá? Aqui, um detalhezinho que você tem que prestar atenção, nesse caso aqui, se o valor é negativo e passa para um valor positivo. Tá? Então, aí vocês têm que usarem essa fórmula. Que vocês calculam, no numerador, vocês calculam a diferença do período, diferença dos valores, né? O valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial em módulo. Tá? E aí sim vai dar a variação real do período. Tá? Então, recomendo que vocês utilizem essa forma, senão vai dar errado a variação. Necessidade de capital de giro. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Tá? Então, aqui, como
tinha mostrado para vocês, eu já deixei separado, né? Já calculei e deixei separado numa célula específica, tá? Vou voltar aqui. Então, faz o cálculo e a variação, né, a análise horizontal, tá? E aí, agora o CAPEX, tá? Mas aqui, ó, essa conta do NCG, que faz parte do FCO, tá? Esse detalhezinho aqui que é importante, tá? Que também gera muita dúvida. Eu recomendo vocês fazerem bem através dessa forma que eu falei, com base no balanço patrimonial, tá? Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, porque se a gente pegar a variação da DFC, fica meio confuso, tá? Se tu pega ali variação dos ativos e passivos da DFC, tu compara de um ano para o outro, às vezes não bate, fica um pouco difícil de entender, tá? Então eu recomendo que vocês utilizem essa forma. Qual a interpretação do NCG? Tá? Eu até coloquei aqui embaixo. Vamos lembrar qual o efeito do NCG sobre o caixa, tá? Se a gente pega aqui o ativo, qual o efeito do ativo sobre o caixa? Ativo aumenta, a caixa diminui. Então, sempre lembrando o sinal inverso. Passivo é o mesmo sinal, tá? Então, passivo aumenta, a caixa aumenta. Tá? Então, aqui, especificamente para a PetroRio, esses são os valores, tá? Então, 2020 era 600 milhões, ou seja, o que significa? Significa que em 2020 a PetroRio, para manter as suas operações, tá? Para manter a empresa em atividade, ela precisava de 632 milhões em caixa. Tá? O caixa, os recursos, né, que a empresa tem que desembolsar, né, para colocar a empresa em operação. 2021, esse valor caiu para 475 milhões. Caiu num montante, num valor de 156 milhões. 2022, caiu de novo para 100 milhões. Tá? Você pode estar se perguntando, poxa, mas isso é positivo ou negativo? Isso é extremamente positivo. Isso é o que garante a eficiência da empresa no curto e longo prazo. Por quê? Porque em 2 anos, ela liberou caixa. Ela ganhou eficiência. Tá? Então, 2020, ela precisava desembolsar 600 milhões para manter a empresa em operação. 2022, ela só precisa de 100 milhões. Ou seja, agora, no final do período, ela precisa de menos caixa para colocar a empresa em operação. Menos caixa, ou seja, ela ganhou eficiência, tá? E esses 500 milhões de reais, que é a diferença de 2020 para 2022, esses 500 milhões que liberou do caixa, ela pode usar para investir em um ativo fixo, por exemplo, né? Para comprar novos postos de petróleo, para comprar novos navios que transportam petróleo, entendeu? Essa é a ideia, tá? Essa é a visão estratégica que a empresa tem que ter, né? Essa estratégia das finanças de curto prazo, né? Porque isso é indicador de curto prazo. Então é isso. Liberou caixa, tá? Isso é o positivo, tá? Isso é o desejável. Um NCG caindo ao longo do período, tá? Aí aqui, bom, agora que a gente já entendeu o NCG, o CCL, tá? CCL é ativo circulante menos passivo circulante. O que significa? Quanto que iria sobrar de recursos na empresa se ela liquidasse, né, todas as suas dívidas, todas as suas obrigações de curto prazo. Tá? Então, obviamente, o CCL positivo é desejável. Tá? Aqui, 2020 era negativo. Né? O que significa? Que as obrigações, que o passivo circulante, as obrigações da empresa de curto prazo eram superiores aos bens e direitos de curto prazo da empresa.
Por isso que é negativo. Claro, pandemia, né? Efeito da pandemia. Aí, ao longo do período, foi aumentando. Aumentou consideravelmente esse valor. Tá? Isso é o desejável. Tá? Eu coloquei esse gráfico aqui só para ilustrar. Coloquei um gráfico bem básico mesmo, tá? Que é exatamente isso que você deseja de uma empresa. Tá? Que o CCL seja maior que o NCG. Tá? Que é o que está acontecendo aqui, né? O gráfico, a linha em laranja é o CCL, em azul é o NCG. Tá? O que eu havia falado lá naquela aula, nas aulas anteriores, é o efeito tesoura, né? O efeito tesoura é o que leva a empresa à falência rapidinho, que é o oposto, que é o NCG subindo e o CCL caindo. Isso é o que vai levar a empresa à falência. Porque, como a gente já sabe, e repetindo, né, se o NCG está subindo e o CCL caindo, significa que está aumentando a necessidade de financiamento de curto prazo da empresa. Né? O nome é intuitivo, né? Necessidade de capital de giro, é quanto que, né, precisa desembolsar. Tá? Então, se o NCG está subindo, o CCL caindo, significa que ela não tá conseguindo gerar o caixa. Né? Isso é o perigo para a empresa. Tá? Bom, explicado isso, vamos passar para o CAPEX. Tá? Se vocês não entenderam, eu posso repetir de novo, tá? Porque realmente essa parte é importante, né? Essa questão da estratégia de curto prazo da empresa, né? Gestão dos indicadores de curto prazo. Bom, o CAPEX, tá? Como a gente já sabe, os gastos com capital. Tá? Aí eu vou abrir aqui a fórmula só para mostrar para vocês. Esse valor aqui é de 2022. Tá? Então, qual é a fórmula do CAPEX? Imobilizado no final do período menos o do início do período, mais depreciação e amortização. Tá? Então, vamos ver aqui a fórmula. Aqui, ó. Aqui 2020 e 2022 e 21. Então, o que a gente vai fazer? Pega o imobilizado de 2022 menos de 2021, tá? Porque aqui, ó, 30/12 de 21 é o início de 2022, né? E 30/12 é o fim de 2022, tá? Então, faz essa diferença aqui, mais a depreciação e amortização que está na DFC, tá? Que essa é a depreciação e amortização do período, do ano de 2022, tá? Então, soma com esse valor. Fez a diferença e somou, está aqui o valor, tá? Então, 2022, gasto de CAPEX da PetroRio foi 3 bi, tá? 2021 e 2020 é a mesma ideia do cálculo, tá? A mesma coisa. Sempre pegando a depreciação do período, tá? Vocês pegam na DFC. Bom, aí vocês façam análise horizontal, tá? Bom, aí aqui a gente viu que deu uma reduzida de 2020 para 2021 e depois aumentou em 22, tá? Então, de novo, teve algum impacto da pandemia, né? Que CAPEX é investimento de longo prazo. Então, aí a pandemia teve alguma pressão no operacional de curto prazo da empresa, né? No operacional. E aí a empresa teve que reduzir o seu gasto com CAPEX, teve que reduzir um pouco seu investimento de longo prazo para dar uma atenção maior nos indicadores de curto prazo, né? Questão da liquidez e tal. É uma hipótese, tá? Teria que olhar em bem maiores detalhes, tá? CAPEX e FCO. Tá? A gente vai analisar qual a relação, né, entre os gastos com ativos fixos da empresa, qual a relação com a geração de caixa da empresa. Tá? Aqui é só a divisão, tá? Se calculou o CAPEX, ó,
só pegar o valor do CAPEX e dividir pelo FCO. Tá? Aqui é o caixa líquido. Tá? Caixa líquido das atividades operacionais. Tá? Fez essa divisão, chegou no indicador. Tá? Aqui 2020, a gente percebe ao longo do período, né? 2020 era 2,6, caiu para 0,5 e aumentou para 0,6. Tá? Qual a interpretação? Né? Valores superiores a 1 significa que a empresa está investindo em capital fixo além da sua geração de caixa. Ou seja, ela está investindo, entre aspas, de forma agressiva em ativos fixos, em ativos permanentes da empresa. Tá? Ou seja, isso é um indício de que a empresa é uma empresa de crescimento. Tá? 2,6 é um indicador bastante elevado. Tá? Aí, como eu falei, né, eventos extraordinários, pandemia teve que cair um pouco, tal, relação, né, muito do CAPEX que caiu, né, o FCO, vamos ver qual foi a variação do FCO. O FCO aumentou, tá? Ao longo do período, o FCO aumentou. Então, realmente foi o impacto aqui do CAPEX que fez cair um pouco, tá? Mas a ideia é valores, pegando esse indicador aqui, CAPEX FCO, né? Superiores a 1, é uma expansão de ativos fixos, expansão essa superior à geração de caixa, tá? E de novo, aqui a gente pode é uma hipótese que, poxa, então, se a geração, se o investimento em capital fixo está sendo superior à geração de caixa, provavelmente a empresa está pegando um empréstimo, está financiando esse CAPEX, financiando esse ativo fixo com capital de terceiros. Tá? Essa é a ideia, tá? Pegando aqui, por exemplo, esse 2,6, né? Se é inferior a 1, é a ideia oposta, né? Então, o investimento da empresa em ativos fixos está sendo levemente inferior à geração de caixa dela. Tá? Aí, de novo, a gente pode elaborar outras hipóteses, né? Então, ela está guardando um pouco mais de caixa, então isso pode ser o quê, sabe? Então, com base nesse indicador, a gente traça algumas hipóteses, né? Por isso que é fundamental entender bem a interpretação. CAPEX sobre depreciação e amortização, mesma ideia, tá? Bem intuitivo, né? Qual a relação do CAPEX com depreciação e amortização? Tá? A gente sabe que, como a gente viu pela fórmula, né? A depreciação e a amortização é uma parte do CAPEX, tá? É uma parte. Qual é a ideia? De novo, aqui a interpretação do indicador, né? É de que se a empresa está expandindo o capital fixo ou não. Tá? Então, aqui 4,9 é um indicador extremamente elevado. Tá? Então, indica que a empresa realmente está expandindo os seus ativos fixos, né? Está comprando, adquirindo ativos fixos. Tá? Indicadores iguais a 1, né? Então, esse CAPEX sobre depreciação e amortização igual a 1, significa que o investimento em ativos fixos da empresa está repondo a depreciação e amortização, ou seja, ela não está comprando novos ativos fixos. Ela está apenas repondo a depreciação e amortização. Se esse CAPEX e depreciação e amortização, né, se esse valor for menor do que 1, significa que ela não está repondo a depreciação. Tá? Essa é a ideia. E aí, de novo, vai oferecer indícios de qual é o tipo de empresa. Né? Então, por exemplo, small caps tem um potencial de crescimento muito grande, espera-se que esses indicadores sejam superiores a 1. Enquanto empresas que já estão consolidadas, né, large caps, não tem muito mais para onde investir, espera-se que esses indicadores sejam menores. Então, assim, é bem intuitivo mesmo. Tá? Estou falando aqui, estou indo, mas, como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, só abrir aí o microfone e perguntar.
Bom, aqui, análise dos múltiplos, tá? Eu selecionei as duas empresas aqui, até eu tenho que atualizar, que aqui eu esqueci de mudar. Não é a Raizen, é a Cosan. Então, as empresas que eu estou comparando é a Cosan e a Ultrapar. Tá? Vamos lá no final para mostrar como é que eu selecionei. Eu pesquisei as concorrentes da PetroRio naquele documento setorial, né, que eu coloquei no Drive, setorial B3. Né? Lá vocês vão ver todas as empresas e, claro, né, ali vai mostrar as empresas que são concorrentes diretas. Tá? Então, eu peguei essas empresas desse arquivo. Tá? Então, as concorrentes da PetroRio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aqui eu esqueci de colocar a Brava, né? Brava Energia, que era a antiga 3R Petróleo, né? Que a 3R Petróleo fez fusão com a Enalta. Então, a fusão das duas originou a Brava Energia. Tá? Então, também, qual é o detalhe aqui? Tem empresas que são mais semelhantes do que a PetroRio, são mais semelhantes à PetroRio, e outras são mais diferentes. Tá? Aqui, por exemplo, Petrobras e Brava Energia são empresas que são muito parecidas com a PetroRio. Tá? Muito semelhantes, as atividades. PetroRecôncavo também, tá? Também é bastante semelhante. Essa Petromanguinhos aqui eu não lembro. As outras aqui, a atividade delas é um pouco diferente. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai interferir nos múltiplos. Tá? Todos esses múltiplos aqui, rentabilidade, valuation, eficiência, endividamento e liquidez, a atividade da empresa vai influenciar nesses indicadores. Né? É o subsetor da empresa. Tá? Então, por isso que, quando vocês forem selecionar as duas empresas para vocês compararem, deem preferência a empresas que sejam o mais próximas possível. Até porque, se vocês forem fazer, por exemplo, valuation por múltiplos, essa é a ideia. O valuation por múltiplos ele só funciona se tu escolher empresas o mais próximas possíveis da empresa que tu tá tendo como referência. Tá? Aqui, nesse meu caso aqui, eu não consegui. Por quê? A Brava Energia ela fez fusão agora em setembro, então não tem histórico. Tá? Por exemplo, aqui a PetroRio, o meu período é de 2020 a 22. Então, Brava Energia cai fora. Petrobras, o Enterprise Value, o EV dela é muito grande. Tá? Eu até nem coloquei aqui. O que é o EV? É valor da firma. Tá? Tá aqui a fórmula, já vou partir para a explicação. Esse indicador eu não expliquei na aula passada, tá? Mas o que ele é? Ele é basicamente quanto custaria para comprar os ativos da empresa. De uma forma bem resumida. Tá? Então, a fórmula é a capitalização, né, o valor de mercado da empresa. O que seria isso? Seria o valor da ação vezes a quantidade de ações que estão no mercado. Tá? Faz essa multiplicação, vai ter o valor de mercado da empresa. Mais a dívida da empresa, que é o capital de terceiros, de curto e longo prazo, menos o caixa da empresa, menos ativos não operacionais. Tá? Que às vezes está no ativo ali, está no balanço da empresa como ativos mantidos para venda. Sabe? É mais ou menos essa ideia. Tá? Então, faz esse cálculo aqui e aí vai chegar no EV da empresa. Tá? Esse valor já tem dado nos sites que eu vou mostrar agora, então vocês não precisam calcular. Tá? Então, aqui eu priorizei empresas
que tivessem um EV o mais próximo possível da PetroRio. Tá? Então, o critério para selecionar as empresas que vocês vão comparar são esses dois. Tá? Primeiro critério, priorize empresas que sejam a atividade econômica da empresa seja o mais próximo possível da empresa que vocês estão analisando. E o segundo critério é esse, tá? Escolha empresas que tenham o EV o mais semelhante em relação ao EV da empresa de vocês. Tá? Então, aqui o EV da PetroRio é 44 bi. Tá? Eu tinha escolhido a Raízen, né? Só que deu problema nesses dois critérios. Né? A Raízen não atua diretamente nessa questão de redesenvolvimento de depósitos de petróleo, tá? A atividade econômica dela é diferente. E o segundo é o histórico dela. Tá? É a partir de 2021 que você consegue os múltiplos. Tá? Então, por exemplo, não consegui o PL da Raízen em 2020. Então, por isso que eu excluí a Raízen da lista como comparação. Né? Então, eu escolhi a Cosan e a Ultrapar. Tá? Então, eu calculei os múltiplos para comparar, né, com a PetroRio, calculei os múltiplos da Cosan e da Ultrapar. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora os sites. Tá? Como eu falei, aqui estão as categorias, os indicadores de valuation é o PL, lucro por ação, PSR, que tu compara o preço com a receita líquida por ação, tá? E o EV/EBITDA. Indicadores de rentabilidade, ROI, ROE, ROIC, tá? São os clássicos, né? Os principais. Indicadores de eficiência aqui são vários, tá? Esses aqui são os principais, tá? As margens são os principais. Em relação aos prazos, eu vou deixar a critério de vocês calcularem para as outras empresas. Tá? Então, o que eu recomendo? Que vocês calculem as margens para as outras empresas. Tá? Calcular não, né? Porque já tem no site, tá? Então não vão precisar calcular. Só vão precisar colocar na planilha. Tá? Esses indicadores aqui, sim, que vocês precisariam calcular. Tá? Eu recomendo que vocês calculem apenas para a empresa de vocês. Tá? Porque para as outras empresas também daria um pouco mais de trabalho e tal. Tá? Então, esses indicadores aqui, eu recomendo que vocês calculem só para a empresa de vocês. Tá? Indicadores de endividamento aqui eu coloquei os principais. Tá? Maturidade da dívida, alavancagem financeira e dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Esses são os três principais que eu recomendo, tá? Mas, de novo, fica a critério de vocês quais vocês vão analisar. E, por fim, indicadores de liquidez. A gente viu esses três aqui, né? Então, vou deixar a critério de vocês quais vocês vão utilizar na análise, tá? Aqui, em relação aos indicadores de liquidez, eu não achei todos, eu achei só a liquidez corrente, achei calculado nos sites, né? Então, vocês teriam que calcular um desses dois, tá? Calcular para a empresa de vocês e para as outras empresas, tá? De novo, repetindo, né? Vocês escolham quais aqui vocês vão utilizar. Vou utilizar um, vou utilizar dois, tá? Então, fica a critério de vocês. Agora eu vou mostrar os sites que vocês podem utilizar para achar esses múltiplos. Deixa eu compartilhar aqui. São os três sites, né? Status Invest, Fundamentos e Invest Site. Tá? Vocês vão encontrar... deixa eu aproveitar, vou entrar.
vocês vão encontrar 99% dos indicadores nesses 3 sites, tá? Então, como eu já havia falado, vocês vão precisar calcular um ou dois só dos indicadores. Bom, começando pelo Status Invest, vocês podem criar uma conta, é gratuito, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui vocês vão colocar a empresa de vocês, no caso PetroRio. Vão abrir. Imagino que vocês já devem conhecer o site, tá? Então aqui o preço da ação, valorização no período, tá? Aqui, por exemplo, 5 anos. Valorização da empresa nos últimos 5 anos. Aí vão baixando aqui vão descer no site. Aí aqui vai aparecer indicadores da empresa. Clica aqui em histórico. Ó, aí aqui vai aparecer de 2015 até 2023. Indicadores de valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento. Tá? Crescimento eu não explorei com vocês, porque não é muito falado assim, entre os investidores. Tá? Por isso que eu não expliquei, mas tem esses dois. Então, como vocês podem ver, das opções que eu vi com vocês, né, que eu vi em aula com vocês, tem todas aqui, indicadores de rentabilidade. Tem os 3, tem o giro dos ativos também. O giro dos ativos eu classifico como indicador de eficiência, tá? Mas só um detalhe. Aqui o período, 2022, 21 e 20. As margens estão todas aqui. Margem bruta, EBITDA, EBIT líquida. Tá? Indicadores de endividamento tem quase todos. Né? Liquidez corrente está aqui. Dívida líquida e EBITDA está aqui. Tá? Só não tem maturidade da dívida e alavancagem financeira. Tá? Mas, como eu falei, né, tá o critério de vocês, quais vocês vão utilizar. E indicadores de evaluation também está aqui os que a gente viu. Né? O PL, tá? O EV/EBITDA está aqui. O lucro por ação está aqui. E o PSR está aqui. Tá? Então, todos os indicadores de evaluation estão aqui para o período. Tá? Então, por exemplo, aqui vocês vão conseguir da empresa de vocês. Para as outras empresas, é só vocês digitarem aqui. Tá? Então, no caso, eu selecionei a Cosan. Tá? Então, vou abrir a Cosan. É a mesma coisa. Tá? Clica aqui. Clica aqui em histórico e vai aparecer. Tá? Então, vai ser bem tranquilo. Tá? Como eu falei, 2 ou 3 indicadores só vocês vão precisar calcular. O que eu recomendo? Assim, interessante vocês juntarem esses múltiplos da empresa de vocês e das concorrentes, tá? E colocarem num gráfico. Né? O gráfico ajuda bastante, né? Torna a apresentação bem intuitiva, assim, né? Bem interativa, tá? Torna a apresentação bem interativa. Então, por isso que eu estou falando isso, tá? Gráfico deixa a apresentação bem interessante. Bom, esse é o Status Invest. Aqui no finalzinho que vocês vão ver o EV, tá? O valor da firma. Vamos lá no finalzinho da página. Tá aqui, o valor da firma. Tá? Esse valor, como já falei, né, vocês vão utilizar esse valor como referência para selecionar as empresas na comparação de vocês. Tá? Então, bem no finalzinho do site, está aqui esses valores. Tá? Bom, esse é o Status Invest. Tá? Agora vamos ver o Fundamentos. Eu acho que eu salvei. Não. Fundamentos. Esse site aqui.
esse é a segunda opção para vocês encontrarem os múltiplos, tá? Então, ó, PetroRio, pesquisar, ó, então aqui, deixa eu aumentar. Aqui vocês encontram também alguns indicadores, tá? Ó, indicadores de evaluation, tá? Alguns dados também, gráficos aqui, balanço patrimonial, ó, também encontro. Então, um site bem interessante. Ele não é muito completo, mas ele tem algumas informações bem interessantes. Por exemplo, aqui, formulário de referência. Vamos ver aqui, balanço em Excel. Bom, aqui não diz o período. Mas, enfim, aqui tem esse site do Fundamentos, tem algumas informações bem interessantes, tá? Já tem gráfico pronto, analisado, trimestres isolados, tá? Então, é a segunda recomendação. E a terceira recomendação é o Invest Site, tá? Na minha opinião, o Invest Site é o mais completo dos três. Realmente, assim, tem tudo, quase tudo, que vocês vão precisar para o trabalho. Tá? Então, PetroRio, realmente, assim, é um site muito, muito bom mesmo. Então, aqui, retornos e margens. Tá? Ó, já tem tudo pronto também. Margem bruta, margem líquida. Os retornos também. Aí, aqui você seleciona um período. Tá? Então, tem desde 2010, tá? E aqui vocês pegam qual a periodicidade vocês quiserem. Primeiro, segundo, terceiro trimestre. Tá? Então, por exemplo, quarto tri de 22. Ó, vai aparecer aqui. Tá? Aqui os indicadores de evaluation. Aqui a dívida. Tá? Ações em circulação, ações em tesouraria. Alguns dados da DRE aqui. Tá? Dados da DFC, FCO, FCI, FCF. Então, realmente tem muita coisa pronta aqui nesse site. Tá? CAPEX, ó, CAPEX de 12 meses, que é o que a gente vai utilizar na análise, né? CAPEX de 12 meses. Então, por exemplo, aqui, 31 de 12 de 22, tá? Então, CAPEX é 1,9 bi, tá? Então, essa é a terceira, essa é a terceira recomendação de site, tá? Como eu falei, na minha opinião, o mais completo de todos. E cálculo mesmo, tá? Cálculo mesmo, vocês vão precisar fazer da análise vertical, análise horizontal, algum ou outro múltiplo que vocês não tenham achado nesses sites, né? Por exemplo, maturidade da dívida, não tem pronto. Aqui vocês conseguem, deixa eu ver, por exemplo, 31/12 de 22. Ó, o que seria maturidade da dívida? É quanto da dívida que está no curto prazo. Como que você calcula? Soma a dívida de curto prazo com a dívida de longo prazo, que é o capital de terceiros, né? Pega a dívida de curto prazo, tá? Que é empréstimos e financiamentos do passivo circulante, pega esse valor e divide pelo capital de terceiros. Tá? Ou seja, dívida de curto prazo dividido pela dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo. Tá? Esse é o indicador. Então, como já tem pronto aqui, rapidinho vocês calculam. Tá? Deixa eu voltar para o Excel aqui. E aí a gente já vai finalizar.
Bom, como eu falei, né, a grande maioria dos indicadores já estão prontos. Um ou outro vocês vão precisar calcular, tá? Caso vocês forem utilizar. Deixa eu ver se aqui eu já falei. Qual é outra coisa? Aqui, ó. Esses indicadores aqui de eficiência, vocês vão precisar calcular que não tem, não achei em nenhum lugar, tá? Aqui, compras, tá? Para o prazo médio de pagamento. Prazo médio de pagamento dos fornecedores da empresa. Tá? A fórmula é essa. Compras é o CMV que está na DRE mais o estoque final menos o estoque inicial. Então, por exemplo, 2022, o estoque final é do quarto TRI de 2022 menos o quarto TRI de 21. Tá? Esse seria o estoque inicial. Tá? Deixa eu ver se eu já calculo aqui. O outro é a receita bruta. Tá? Como a gente sabe, na DFC, a DRE começa pela receita líquida. Tá? A receita bruta vocês vão encontrar no formulário de referência. Vocês abrem o formulário de referência, digitem ali, né, na busca ali, e aí vocês vão achar a receita bruta. Tá? Só um pequeno detalhe, tá? Sim, lembrei. A outra coisa que eu ia falar, que é o que complementa a interpretação do NCG. Um NCG em queda, tá, é o que, como a gente falou, vai garantir eficiência para a empresa. Como é que a gente vê essa geração de eficiência na empresa? Né? É através desses indicadores aqui. Tá? O que é o desejável? O CF é ciclo financeiro. Tá? O desejável é o ciclo financeiro caindo ao longo do tempo. Tá? Por quê? Porque isso significa que o ciclo do caixa da empresa vai reduzir. Ou seja, ela vai gerar caixa cada vez mais rápido. Né? É como se fosse, entre aspas, o giro do caixa, tá? Entre aspas, é esse ciclo financeiro. Por isso que um ciclo financeiro em queda é o desejável. Tá? Então, dessa forma, as coisas se conectam. Ou seja, um NCG caindo vai levar a uma queda do ciclo financeiro. Tá? Como? Vai levar a uma queda do prazo médio de recebimento e prazo médio de estocagem. Esses dois prazos vão cair e o PMP, prazo médio de pagamento, vai subir. Tá? Então, PMR e PME caindo e o PMP subindo vai levar ao ciclo financeiro a queda, vai levar o ciclo financeiro a se reduzir. Tá? Então, o NCG cai, esses dois prazos caem e o PMP sobe, isso leva com que o ciclo financeiro caia. Tá? É dessa forma que os indicadores se conectam, dessa forma que os indicadores se relacionam. Tá? Isso é fundamental. Entender a interpretação e entender como eles se relacionam. Tá? Deixa eu ver se vai dar tempo, são 6h26. Só vou calcular aqui rapidinho as compras aqui, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, aqui seria o CMV. Tá? Então, a gente vai lá na DRE. Aqui a gente vai aqui na DRE 2022. Tá? Então, esse valor aqui. Tá? Mais deixa eu ver aqui, estoque final menos estoque inicial. Tá? Então, deixa eu ver aqui, estoque...
Cadê o estoque? Aqui tem uma pequena diferença. Mudou a nomenclatura. Bom, aqui eu já vou explicar essa diferença aqui na nomenclatura, tá? Mas em síntese, vai. Eu poderia fazer isso menos isso aqui, tá? Não, deu errado, é o valor. Tá positivo, eu acho. Deixa eu ver. Menos um. Tá, eu acho que isso foi esse valor. Então, vocês iriam calcular dessa forma, tá? CMV, cadê o CMV? Aqui. Agora, vocês podem utilizar em módulo, tá? Utiliza em módulo CMV, porque aí compras positivas, a gente já sabe que é um gasto da empresa, tá? Então, não precisa colocar o valor de compras como negativo. Então, você utiliza esse valor do CMV em módulo, tá? Para calcular esse compras, esse é um ponto. O outro ponto que eu esqueci de avisar para vocês, que foi bem agora que apareceu no cálculo, tá? Aqui, ó. Aqui, o que acontece? Se vocês pegarem, e aí só para concluir que esse é o último tópico, quando vocês pegarem a DFC do site DRI da empresa, muitas vezes vai aparecer o detalhe, a classificação específica da empresa. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegasse a DFC do site da PetroRio, iria aparecer aqui estoques de óleo e estoques de consumíveis. Tá? Eu sei porque eu já decorei, né? Iria aparecer essas duas contas. Estoques de óleo e estoques de consumíveis. Tá? E essa DFC aqui, esses dados aqui, eu peguei lá do sistema da CVM, como vocês viram, né? A CVM, a classificação das contas muda um pouco. Tá? Eles seguem uma outra norma. Tá? A norma que eles usam muda um pouquinho. Então, por isso que a classificação aqui muda. Tá? Então, o que aconteceu? Até 2021, a CVM classificava esses estoques de óleo e estoques de consumíveis simplesmente como estoques. Tá? Então, eram esses valores aqui. 194 milhões e 217 milhões, que é a soma dos dois. Tá? Estoques de óleo e consumíveis. 2022 mudou. A CVM mudou a nomenclatura da conta. Então, o que antes era estoques, agora mudou para ativos biológicos. Tá? Então, por isso que aqui ficou zero. Aqui era zero essa conta de ativos biológicos, né? Era zero no início do período. Vou colocar em verde aqui. Ó. No início do período era zero e 2022, de repente, vira 450 milhões. Por isso, tá? Mudou a classificação da conta aqui e meio que transferiu, tá? Então, isso acontece. Tá? Por isso que quando eu fiz o cálculo ali, eu fiz esse menos esse. Tá? Mas é isso, tá? Caso não ocorra essa mudança da classificação para vocês, é melhor, tá? Não tem confusão também. Mas o cálculo do compras é esse, tá? Pega o valor do CMV em módulo menos mais, deixa eu ver aqui, ó, mais, tá? CMV em módulo mais estoque final menos estoque inicial, tá? Então é isso. Valor de compras para 2022 é o valor do estoque em 2022 menos o valor do estoque em 2021, tá? Essa é a ideia. Então, esse era o último aviso que eu queria dar para vocês, tá? Só atenção nesse detalhe,
tá? Que às vezes tem essa diferença de nomenclatura para o demonstrativo que é fornecido pela empresa e o demonstrativo que vocês vão pegar no sistema da CVM. Tá? Apenas é a diferença de conceitual, tá? Nada mais. Por hoje era isso, consegui mostrar tudo que tinha planejado mostrar para vocês. Tá? Muitos dos múltiplos das outras empresas eu não coloquei, estava em branco no Excel, como vocês viram, tá? Mas era só copiar e colar. Né? Basicamente era simplesmente isso, tá? Só copiar e colar dos sites. Então era isso. Eu acabei passando um pouquinho, 6,5. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. Caso não tenham nenhuma dúvida, por hoje é isso. Tá? Encerramos, então, todas as nossas aulas. Né? E a data da apresentação, como votaram na enquete, ficou para depois do Ano Novo. Então, em breve, a gente vai lançar uma nova enquete para que vocês votem e escolham um novo dia em janeiro. Tá? Provavelmente, deixa eu abrir aqui o calendário,